Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir da sua palavra. Nós realizamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada um de nós na sua casa e no seu tempo, mas buscando a Deus em oração a partir da palavra de Deus, que é a fonte de vida e que nos orienta na nossa jornada. Você que está participando aqui da transmissão ao vivo, às 9 horas da manhã de domingo, participe enviando seus comentários no chat, compartilhe aspectos da sua vida, comente a mensagem de hoje, envie esse link para outras pessoas, mas você também pode compartilhar seus motivos de oração que serão encaminhados para o grupo de oração aqui da comunidade. Se você é um discípulo de Jesus, o que você tem feito para ajudar outras pessoas a também serem discípulos de Jesus? Nós temos conversado nessas 2 últimas semanas sobre discipulado, sobre sua importância e como ele acontece. Mas hoje eu quero desafiar você a se envolver nesse movimento que foi iniciado por Jesus com o grupo dos 12 discípulos e que depois também receberam a missão de levar esse movimento adiante. Em Mateus, capítulo 28, versículos 19 a 20, está escrito que Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos." Fazer discípulos não é uma opção, não é uma alternativa, entre tantas outras tarefas e atribuições de uma pessoa cristã. Fazer discípulos é a grande missão na qual todos os que creem deveriam estar envolvidos. Por isso, eu quero convidar você para nós orarmos. Senhor, obrigado porque Tu tens nos chamado para sermos Seus discípulos. Obrigado, Senhor, porque Tu nos dás esse privilégio. E assim, Deus, que Teu Espírito Santo continue nos movimentando, nos impulsionando, nos direcionando para encontrarmos mais e mais pessoas, para convidá-las, para, Senhor, motivá-las, para também serem discípulas Tuas, discípulos Teus. Assim, Senhor, que nesse tempo de culto, o Senhor possa falar conosco e nos dar clareza da nossa missão. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Jesus, certa vez, disse para os seus discípulos: "Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, uma vela, e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-o no lugar apropriado, e assim para iluminar a todos os que estão na casa." Que você possa ser uma pessoa que reflete a luz de Cristo nesse mundo, uma pessoa que ganha outras pessoas para Jesus. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor.
Nós temos falado nessas 2 últimas semanas sobre a importância do discipulado e a sua prática na caminhada cristã. Primeiro, nós falamos que o discipulado não é um curso que fazemos para conhecer melhor a Bíblia. O discipulado é transferência de vida. O discipulado diz mais respeito a desejar e amar do que a conhecer e crer. Na semana passada, o André trouxe outro elemento importante: prestação de contas e submissão mútuas, que são a base de todos os relacionamentos marcados pelo Evangelho, a começar justamente pelo discipulado. Nós precisamos de alguém que nos confronte e que nos ajude em nossas fraquezas e pecados. Hoje, em nossa última mensagem desta série, eu quero trazer outro aspecto muito importante da prática do discipulado. O objetivo principal do discipulado é fazer novos discípulos de Jesus. É apresentar o Evangelho de Jesus Cristo para quem não o conhece ou está distante dele. Para isso, eu quero convidar você para olhar comigo a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, os versículos 19 a 23. Ali diz assim: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Paulo aqui apresenta o seu método, a estratégia que ele usava era fazer-se de tudo para todos. Isso não significa que ele adotava uma personalidade hipócrita, sendo uma coisa para alguns e outra coisa para outros. O que ele fazia era procurar ter um bom relacionamento com qualquer pessoa que ele encontrasse. A pessoa que nunca consegue ver nada além do seu próprio ponto de vista, que é completamente intolerante, que não tem simpatia, que nunca tenta compreender a mente e o coração das outras pessoas, nunca poderá ser um pastor, nem um evangelista, nem mesmo vai ser um bom amigo. Enquanto os novos líderes da igreja de Corinto e de outros locais, outras igrejas, buscavam no serviço a Deus a sua própria grandeza e glória pessoal, Paulo visava só uma coisa: conquistar o coração das pessoas para Jesus. Por isso, Paulo não se colocava diante das pessoas exigindo que concordasse com ele e seguissem suas orientações cegamente. O seu objetivo era ganhar o coração dos seus ouvintes para Jesus. Para isso, ele procurava primeiro compreender o modo de ser dos seus ouvintes. Ele se adaptava a esse jeito de ser, captava o que existia de positivo na vida dessas pessoas, fazia conexões com o Evangelho para ganhar o coração dessas pessoas para Jesus. Isso não era hipocrisia, muito menos uma encenação para aliciar pessoas ingênuas. Paulo procurava ser empático, estabelecendo conexões com o fim de testemunhar o amor de Cristo. Paulo fez de tudo para ganhar o coração das pessoas para Jesus, sem corromper a sua fé. Ele encontrou uma maneira de pregar o Evangelho que impactasse a vida das pessoas. Ou seja, ele teve uma vida que nós chamamos de uma vida missional. E Paulo dá então 3 exemplos de como ele aplicava esse método missional como discípulo de Jesus. Primeiro, no versículo 20, ele diz que ele se tornou servo dos judeus. Ele diz: tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Ou seja, Paulo obedecia à lei judaica com o objetivo de poder viver e ser aceito na sociedade judaica e assim então poder exercer alguma influência testemunhando do Evangelho de Cristo. Para ele, obedecer à lei não era uma busca por salvação ou aceitação. Paulo sabia que ele era livre de todas as restrições e preceitos da lei judaica, mas ele resolveu abrir mão da sua liberdade para não prejudicar ou para não criar barreiras na compreensão do Evangelho
que ele anunciava e compartilhava com o povo judeu. Ele não se colocou, então, diante dos judeus com críticas severas ao judaísmo. Isso de antemão teria fechado as portas para o testemunho do evangelho aos judeus. Então, durante toda a sua vida, ele reconheceu e respeitou o agir de Deus no judaísmo. Ele afirmava, inclusive, que a lei era santa e que os mandamentos de Deus eram justos e bons. Isso nós encontramos em Romanos 7:12. Foi com essa postura, então, que Paulo conseguiu compartilhar o evangelho para os judeus que estavam presos ao rigor da lei. Embora ele próprio, como ele diz, não estivesse debaixo da lei. Então ele pôde mostrar que a sua nova visão sobre Deus, a partir do evangelho, não se originava do menosprezo à lei judaica, mas que a partir da lei ele descobriu que Cristo nos liberta do pecado e da lei para viver em comunhão com Deus. O segundo exemplo nós encontramos no versículo 21, quando ele fala da sua submissão aos gentios. Ao lidar, ao se relacionar com os que não reconheciam a lei, os gentios, os não-judeus, Paulo ignora as leis cerimoniais e nacionalistas dos judeus. Aqui, sem lei, não significa ilegais, no sentido de desrespeitar ou transgredir leis. Essas pessoas às quais Paulo se refere não eram anarquistas ou criminosos, eram pessoas que não tinham uma orientação espiritual como Paulo, por exemplo, teve desde a sua infância como judeu. Então, quando Paulo diz que não se encontrava debaixo da lei, ele não se transformou em alguém fora da lei. Ele não se coloca diante de Deus simplesmente sem qualquer lei, mas ele tem em Cristo a lei da sua vida. O amor a Cristo é uma motivação muito mais forte para a prática da justiça do que o medo dos juízos de Deus preconizados pela lei judaica, pelo sistema religioso judaico. Então Paulo, ele se iguala, vamos dizer assim, ele se coloca no mesmo lugar que os gregos. Eles eram consideradas, pelo sistema judaico, pessoas sem lei. Então Paulo não os pressiona a se colocar primeiro sobre a lei judaica antes de poderem tornar-se cristãos. Ele mesmo se movimenta com plena liberdade entre eles, tem comunhão de mesa com eles, algo que era inadmissível de acordo com a lei judaica, e assim defendendo com toda força a liberdade deles em relação aos costumes, à cultura e à lei judaica. Foi assim então que ele ganhou o coração dos gregos, dos romanos e dos outros povos que não conheciam a Jesus. Um terceiro exemplo nós encontramos já no versículo 22, quando ele diz que ele tem consideração pelos fracos. O que são os fracos? Os fracos é uma referência a um grupo amplo de pessoas que apresentavam dificuldades de compreender e de se comprometer com o Evangelho de Jesus. Também pessoas discriminadas e desprezadas pela sociedade. Também podiam ser pessoas cristãs, recentemente convertidas, mas muito sensíveis, que não tinham forte convicção ou que tinham um entendimento, vamos dizer assim, precário ou talvez confuso a respeito do Evangelho. E aqui uma dificuldade especial da igreja de Corinto eram justamente os fracos. Eles davam muito trabalho para a igreja. Será que realmente deviam ser conquistados e introduzidos na comunidade cristã? Não seria mais compensador se empenhar apenas pelas pessoas fortes e capazes? Por isso, parece que nesta igreja de Corinto, os fortes e os livres, eles não estavam dispostos a se empenhar seriamente por esses fracos. A gente pode ver isso claramente no capítulo 8 da carta de Paulo aos Coríntios, onde Paulo ali está lutando com as suas palavras, com os seus testemunhos, para que os fracos tivessem também o seu espaço na igreja. Então ele tentou ganhar também esses, tornando-se por isso um fraco para com os fracos.
Ou seja, ele não destacou a sua força, ele não sobrecarrega os fracos, mas ele procura compreender, procura respeitar a fraqueza dessas pessoas e assim se coloca ao lado deles para justamente ganhar os seus corações para Jesus. Então é importante enfatizar, né, que a abordagem de Paulo não envolvia um sacrifício um abandono, vamos dizer assim, de princípios, mas era uma disposição de se aproximar das pessoas. Não era uma atitude onde o fim justifica os meios, mas uma disposição de se adaptar por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor às pessoas, mas orientado pela Palavra de Deus. Orientado pela Palavra de Deus, ele se colocava então ao lado dessas pessoas. Gente, nós não vamos conseguir fazer discípulos, nem mesmo vamos conseguir construir uma amizade se nós não procurarmos falar a mesma linguagem, se nós não procurarmos de alguma forma pensar da mesma maneira que as outras pessoas que nós queremos ganhar para o Evangelho. Sempre que nós tratamos as pessoas com ar de superioridade e não fazemos nenhum esforço para compreendê-las, nem tentamos encontrar um ponto de contato com elas, nós não vamos fazer verdadeiros discípulos de Jesus. Paulo vai dizer: tornei-me tudo para com todos. Olha que interessante, né? Paulo, o grande apóstolo, o grande missionário que ganhou mais pessoas para Cristo do que qualquer outra pessoa na história, via o quão essencial era tornar-se tudo para com todos. Uma das nossas grandes dificuldades é simplesmente aprender a arte de nos dar bem com as pessoas. E o problema reside justamente em que muitas vezes nem sequer tentamos fazer isso. Nós, em nossa arrogância, em nossa prepotência, em nossa perspectiva, ou nossa tendência a nos considerarmos superior às outras pessoas, nos distanciamos delas. Bem, Paulo não exige, mas em primeiro lugar ele serve as pessoas. Por isso ele busca o lugar onde as pessoas se encontram, debaixo da lei, sem lei nenhuma, na fraqueza. Na verdade, o que Jesus fez de forma muito mais grandiosa e plena, ao se tornar humano, vindo ao nosso encontro, assumindo a forma humana, morrendo na cruz em nosso lugar, Paulo realiza diante de todas as diferentes pessoas que ele também encontrava, se colocando no lugar delas. Não ficava fazendo interpretações intelectuais, a partir da sua postura de superioridade, não ficava fazendo análises, mas fazia tudo por essas pessoas. Ele ia ao encontro delas, em seu ambiente de vida, vivia com elas, assim como Jesus partilhou conosco a nossa humanidade até o sofrimento e a morte na cruz. Então o objetivo de Paulo não era arregimentar pessoas para uma boa causa ou montar um exército para conquistar o mundo. Paulo não estava em busca de fãs, Paulo não estava em busca de seguidores que o reverenciassem, mas ele estava em busca de ganhar discípulos para Jesus. Quando a evangelização e a missão têm como objetivo apenas ganhar pessoas para uma igreja, uma denominação, essa missão, essa dita evangelização não compreendeu o que de fato está em jogo. A proclamação do Evangelho se distingue radicalmente de todos os demais esforços em favor das pessoas. Ganhar significa essencialmente salvar, conduzir pessoas para a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Esta é a nossa missão. Paulo, no entanto, não pensa que nessa dedicação aos outros ele tenha encontrado um método seguro e 100% para alcançar e salvar todas as pessoas. Com toda a sua dedicação e esforço para se colocar ao lado das pessoas, ele diz para de alguma forma salvar alguns. A gente não pode medir o resultado do nosso esforço pelos números que nós atingimos. Podemos ser gratos, sim, pelos mesmos alguns de que Paulo fala, para alcançar ao menos alguns.
Então, gente, tomar para si a missão de Jesus, que sempre foi buscar e salvar o perdido, pregando e curando as pessoas, é a nossa missão como discípulos de Jesus. Isso se faz anunciando e explicando o Evangelho, indo ao encontro das necessidades das pessoas. E esse tipo de missão acontece onde nós moramos, onde nós trabalhamos, onde nós temos os nossos momentos de lazer, onde quer que a gente esteja. Esse princípio e prática é o que causa um efeito dominó no desenvolvimento espiritual e no crescimento da igreja. Adotar a missão de Jesus faz a igreja crescer espiritualmente. O contrário dificilmente aumenta. O contrário dificilmente acontece, né? Concentrar-se apenas na comunhão com outras pessoas cristãs não vai necessariamente levar ao cumprimento da missão de Jesus, mas é justamente buscar pessoas, assim como Paulo fazia. Bem, aqui na Luterana Floripa, o tema transversal deste ano é justamente o discipulado, nessa perspectiva da caminhada com Jesus, juntamente com outras pessoas. Mas a pergunta que eu faço hoje para você é: quem são essas pessoas com quem nós iremos caminhar? Aqueles com quem nós já nutrimos mais afinidade? Aqueles que concordam 100% conosco? Aqueles que já conhecemos há muitos anos? Onde fica o nosso desafio missional de ir ao encontro das pessoas que não conhecem a Cristo? Na grande comissão de Mateus, capítulo 28, Jesus diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Bem, o meu desafio é que você, que já caminha com Jesus, você que é um discípulo de Jesus, se coloque nas mãos de Deus para ganhar mais pessoas para Jesus, discipulando outras pessoas, ajudando outras pessoas a darem os seus primeiros passos na fé. Nós aqui na Luterana Floripa temos um material para te ajudar nessa missão. Se você quer se unir a essa grande missão que Jesus nos confiou e não sabe bem como fazer isso, entre em contato com a gente. Nós vamos juntos, assim, ganhar novos discípulos para Jesus. Mas também você que já tem uma boa caminhada de fé e quer exercitar o cuidado mútuo, se fortalecer para exercer a missão de Jesus, tem também os microgrupos de pastoreio, grupos de 4, 5 pessoas que se submetem mutuamente e se ajudam nessa caminhada com Jesus. Se você gostaria de fazer parte de algumas dessas iniciativas, faça contato com a Luterana Floripa através do nosso WhatsApp. Mas o mais importante é que todos nós possamos assumir, possamos acolher a missão que Jesus nos confiou, que é fazer novos discípulos para Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse grande privilégio que o Senhor nos dá de poder te servir. Obrigado, Senhor, pelo chamado. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra também diz que nós não estamos sozinhos, mas que o Teu Espírito Santo nos conduz nessa missão, nos capacita nessa missão. Que de fato nós, a partir da Luterana Floripa, da nossa comunidade, nós possamos ganhar muitas pessoas para Jesus, muitos novos discípulos, muitas novas pessoas que se disponham a caminhar e a conhecer o grande amor de Deus a partir de Jesus. Obrigado, Senhor, assim nos orienta, nos conduz com Teu Espírito. É o que eu peço e clamo em nome de Jesus. Amém. Alguns avisos. Primeiro, nós já temos aqui no casarão da Luterana Floripa há algum tempo o brechó. E ele tem feito muito sucesso, né? Muitas pessoas têm doado roupas e outras, né, têm vindo comprar roupas, uma participação bastante significativa da comunidade. Por isso, a equipe decidiu que o brechó será aberto uma vez por mês, após os cultos da manhã e da noite. Nós vamos começar
no próximo domingo, no dia 10 de março, ali no Casarão, o brechó vai sempre estar aberto. E todo valor, né, sempre importante, todo valor arrecadado com a venda dessas roupas é revertido para o projeto Pão e Vida. Esse projeto, então, que auxilia, né, famílias em situação de vulnerabilidade social, né? Nós apoiamos cerca de 30 famílias. Então, nos próximos meses, nós teremos sempre o brechó no culto da manhã, né? Depois do horário do culto da manhã e também do culto da noite, dia 14 de abril, 19 de maio, 9 de junho e 14 de julho, sempre ali no Casarão. Também foi aberto um perfil no Instagram, um perfil específico aí para o brechó. Então, ali, além de divulgarmos, né, as atividades do brechó, também vamos estar expondo fotos das peças disponíveis, os valores, e um dos voluntários ali do brechó vai estar administrando, e ali também vai ser possível combinar algumas compras. Então é só seguir, né, ali e compartilhar @brechó Pão e Vida. Você vai encontrar ali no Instagram. E já que o Pão e Vida, né, se mostrou então um projeto abraçado por tantas pessoas da comunidade, né, por toda a comunidade, aí estão os valores, né, que são arrecadados mensalmente com as ofertas e com o brechó, né, além das despesas do projeto Pão e Vida, que você pode então observar aí na sua tela. Então, as necessidades desse projeto. Primeiro, nós agradecemos, né, muito pelo engajamento de toda a comunidade, mas a gente sempre precisa de novos voluntários, né? Voluntários, por exemplo, para lavar as roupas que são doadas, né? Você pode pegar num domingo e trazer no outro. Você pode também fazer pessoalmente frete de móveis, colchões, eletrodomésticos que são doados, porque às vezes a gente tem muita dificuldade de levar as doações ao local de destino, porque a gente de fato não tem, né, quem faça isso. Então você pode participar, né, de várias formas, servindo, né, com seus talentos, com as suas habilidades nesse projeto. Mas o mais importante, ore pelo projeto Pão e Vida, ore por esse trabalho comunitário, por esse trabalho diaconal da Luterana Floripa. Um trabalho que tem sido abraçado, né, um projeto, uma missão que tem sido abraçada por muitas pessoas, mas ore por ele. Um outro convite, dia 23 de março, às 19h30, um sábado, nós vamos ter, né, na sala, embaixo do templo, um jantar para casais. Um jantar muito especial, tempo de comunhão, de palavra, de estarmos juntos, inscrições via WhatsApp, né? Então você tem aí também na tela as informações, faça a sua inscrição, temos vários casais inscritos, importante, né? Nós temos um limite de inscrições, apenas 25 casais, né? Que é o que comporta o nosso espaço. Então, se você quer participar, né, se inscreva assim que você decidir participar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele assim te dê a paz. Um abençoado dia, uma abençoada semana.